Estamos dando continuidade ao tema imposto. E aqui, nesse vídeo 2, é como cobrar. Eu acho que essa é a questão central da disputa. E para levar esse debate, novamente eu com os meus amiguinhos, aliás, eu peço desculpas que esqueci de apresentar meu companheiro Stalin, que também está aqui comigo, me ajudando a fazer esse debate. Pois bem, o arcabouço tributário brasileiro, ele reproduz a desigualdade social, ou seja, cobra-se mais imposto dos mais pobres e menos dos mais ricos. Acreditem se quiser. E os serviços que tanto muitas pessoas reclamam, especialmente a classe média, não necessariamente são bons para os mais pobres. Pelo contrário, muitos serviços são muito ruins. Eu até reconheço que algumas coisas estão melhorando, mas precisa, por exemplo, na área de saúde e educação, a gente está muito longe do ideal. Precisa melhorar muito. Quer dizer, você poderia ter um modelo justo, um injusto e um misto. O Brasil copiou o modelo injusto, que é, como eu já falei, os pobres pagam mais e recebem menos, e os ricos pagam menos e recebem mais. A classe média, aí eu diria que ela está num termo intermediário. Só do ponto de vista de número, eu vou dizer o seguinte: se você é pobre, você no Brasil, e ganha aí até, sei lá, R$1.000, que seria equivalente aí a aproximadamente $300, você compromete 50% da tua renda com impostos. Se você é classe média, você compromete 25% da tua renda com imposto. E se você for rico, ou seja, aquela pessoa que ganha acima de 25 mil, você compromete apenas 18% da tua renda com imposto. E aí a pergunta que vem é o seguinte: paga-se muito imposto no Brasil? Depende da tua classe social. Se você é pobre, óbvio que sim. Se você é rico, claro que não. Esse, vamos dizer, que eu considero absurdo, ele não é à toa. Ele é feito exatamente para perpetuar as injustiças, para que o Brasil, e eu acho que os países parecidos com o Brasil, continue essa máquina de conflitos sociais, onde todos perdem. Mas quem perde mais são os mais pobres. E a gente precisa mudar isso. Então, agora a gente vai entrar nas mentiras cristalizadas pela mídia corporativa empresa. A primeira mentira é que o Brasil tem a carga tributária mais alta do mundo. Isso é uma mentira deslavada. Então, a nossa carga tributária, ela não é alta, não é muito longe da mais alta do mundo, e ela não é baixa. Porque, como eu já disse, o Brasil, ele fornece serviços, não dos melhores, mas ele fornece alguns serviços públicos para a sociedade, não se pode negar isso. Mesmo longe do ideal, mas ele fornece. Tem países, por exemplo, as pessoas elas copiam muito os Estados Unidos como modelo. Os Estados Unidos, os países mais injustos nesse aspecto. Ele não é uma das cargas tributárias mais altas, mas lá não se fornece nada. Tudo lá é privado. Então, pense nisso antes de comparar. Bom, de qualquer maneira, aqui eu tenho uma lista de 2013. A carga tributária em relação ao PIB. E aí você vai ver que aqueles países que fornecem os melhores serviços, aqueles países nórdicos lá, Dinamarca, Suécia, Noruega, eles têm uma carga tributária por volta de 50% do PIB. O Brasil ele está intermediário, ele é 34% do PIB. E existem países que cobram muito pouco em relação, quer dizer, a carga tributária é extremamente baixa. Angola, Líbia, Congo, né? Então, esses países Congo ele cobra 6%, quer dizer, 6% do PIB é carga tributária. Aí a pergunta que a gente faz para todo mundo é o seguinte: vocês querem morar no Congo, na Líbia, em Angola, ou na Dinamarca, na Inglaterra, na Noruega? Essa é a pergunta que fica aí. Uma das mentiras que muitos de nós acreditamos, e essas mentiras elas não são forjadas à toa, como eu já disse, é para perpetuar as injustiças. Uma segunda mentira
Em geral, quando você desmistifica, ou seja, você desconstrói essa mentira de que a carga tributária é alta, aí ele já vem na sequência o questionamento. Não, de fato, a carga tributária não é das mais altas, mas comparado com o serviço que é fornecido, ela é alta. Bom, isso é verdade se você é pobre. Agora, se você é de classe média e rico, isso é mentira. Vou começar pela classe média. A classe média brasileira, ela lança a mão de serviços privados, especialmente saúde e educação, só que boa parte disso é deduzido do imposto de renda, especialmente despesas de saúde, inclusive com corrupção, forjando despesas que não existiram, mas essa não é a questão aqui. E quando chega na hora de estudar na universidade, muitos deles vão estudar em universidades públicas estatais, que são as melhores e gratuitas. Eu acho que é um momento de se questionar isso. Por quê? Porque, por exemplo, você pega cursos de medicina no Brasil, que está entre os cursos mais bem avaliados do mundo, e é um curso extremamente caro. E as pessoas que lá estudam, depois de formadas, elas não têm nenhum compromisso de atender aos mais necessitados. Em geral, essas pessoas que passam por universidades públicas, eles vão atender aos mais ricos. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que uma vez você usufruiu de um serviço estatal e gratuito, você teria que ter uma contrapartida com a sociedade, especialmente num país extremamente injusto em todos os aspectos. Então, essa história que os serviços são ruins é parcialmente verdade. Uma mentira em se tratando de classe média e rico. E aqui eu não vou citar os exemplos, mas o nosso país é uma máquina de conflitos e a gente precisa mudar isso. Vamos lá. Uma terceira mentira é que desestimula a produção e o crescimento econômico. Bom, isso aí eu acho que qualquer pessoa aí no primeiro ano de faculdade de economia pode desmistificar isso, até porque, olha, é a fórmula mágica. O mundo inteiro se encontra numa recessão, né? Alguns mais, outros menos. Então qual que seria a solução? Basta baixar a carga tributária, os impostos, e automaticamente você vai ter um crescimento econômico. Nossa, se fosse assim, os países africanos que eu citei aqui, Angola, Congo e Líbia, teria crescimento de China, Índia. E isso não é verdade. O que acontece é que países que diminuíram a carga tributária de determinados impostos, inclusive o Brasil fez isso, o que fez foi aumentar o endividamento público, criando mais problemas. Então, é outra mentira. Uma outra mentira aqui é que sustenta um Estado inchado e ineficiente. Bom, isso é uma mentira. E eu vou dizer por quê, eu só vou dar um exemplo aqui. No Brasil, a União, só a União, o governo central, né? Ele tem 530 mil servidores aproximadamente. E ele gasta com esses 530 mil servidores 200 bilhões de reais. Com a dívida pública, isso aqui são dados de 2013. Com a dívida pública, pagar as pessoas que têm poupança, as famílias mais ricas no Brasil, né, que detêm títulos públicos, o Brasil gasta também, a União gasta 200 bilhões de reais. As pessoas que se beneficiam desses 200 bilhões de reais são as 10 mil famílias mais ricas. E aí a pergunta está feita. No Brasil, o Estado é inchado ou a distribuição da riqueza ela é extremamente injusta, para não dizer absurda? Bom, encontro vocês no vídeo 3.